Comunidade Caminho para Cristo, em Ribeirão do Pinhal, Rua Hermenegildo Cavazzani, 1308. Venha ser igreja conosco. Comunidade Caminho para Cristo. Essa é uma programação da Comunidade Caminho para Cristo. Acompanhe nossas reuniões pela rádio CPC, às quintas-feiras, às 20 horas, aos domingos em 2 horários, às 9 da manhã e às 19 horas. Comunidade Caminho para Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos à notícia. Vamos à notícia. A notícia é que você é amado de Deus. Amém. Né? Eu disse que era algo sério e é sério. Você é amado do Pai. Você sabe que a razão, o motivo da revolta de muitos filhos é de não entenderem o quanto são amados. A revolta de muitos filhos é de não saberem o quanto o Pai os ama, o quanto amor está dispensado sobre a sua vida. Sempre converso com a Alessandra sobre esse assunto, sobre principalmente filhos que são adotados, que recebem tanto amor de alguém que era improvável. Só que, sabe, o inimigo cria um bloqueio na mente ou no coração, e eles não conseguem perceber quanto amor foi dispensado e foi liberado sobre a sua vida. E por não entender que é amado, o inimigo consegue semear uma semente de revolta nos corações. Daí nós temos gente, né, que a gente fala mal amada, mas não que não seja amada, é uma revolta, um comportamento muito ruim, porque não se sentem amadas pela sua família, pelos seus pais, não se sentem amadas às vezes pela igreja, não se sentem amadas muitas vezes por Deus. Sabe que eu passei uma fase na minha vida e que o inimigo semeou uma semente de rejeição, que eu entrava na igreja e o sentimento que vinha era que Deus não queria nada comigo. O sentimento que vinha era que Deus havia desistido de mim, e eu não conseguia sentir o amor de Deus sobre a minha vida. E querido, isso não é antes de se converter, isso não é no início da fé, isso foi pastoreando a igreja. Então essa informação, ela é muito boa, ela é muito séria. Saber que Deus me ama. Tem uma meia dúzia que não nos suportam, mas tem um Deus criador dos céus e da terra que nos ama. Que nos ama, que se importa conosco, que está com seus olhos estendidos sobre nós, que move céus e terras em nosso favor, e Ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós somos amados de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A entrega de Jesus foi a maior expressão do amor de Deus por nós. A maior expressão. Deus estava mostrando para nós o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos importantes para Ele. Ele deu o que Ele tinha de melhor para nos resgatar. Nós estávamos nas trevas, nós seríamos condenados por conta dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas a palavra diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus foi entregue para nos proporcionar essa vida eterna. Jesus foi entregue porque o Senhor nos amou e quis nos resgatar e nos trazer de volta.
resgatar, tirar das trevas e trazer para a luz. Você pode dar um glória a Deus? 1 João 4, 9 e 10 diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor, que ele nos amou. Ele nos amou, e daí João diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor hoje é uma resposta ao amor de Deus. Não é que nós primeiro chegamos diante de Deus e reconhecemos quem ele era, a importância dele, não. Foi ele que olhou para nós mesmo caídos, mesmo sujos, e conseguiu nos amar, conseguiu se importar conosco. O verdadeiro amor não é o nosso para com Deus, mas é o de Deus para conosco. Tem muita gente que fala que ama, né? Muita gente que às vezes até acaba ganhando a gente dessa forma, né? Te amo, te amo, te amo. Mas a primeira situação você vê que não é verdade. Primeira situação você vê que não se trata de algo verdadeiro, é algo só de palavras. Mas Deus, querido, ele nos amou de fato, de verdade, com todas as nossas limitações, com toda a nossa história complicada. Todo mundo aqui tem uma história, eu sempre digo isso. Todo mundo. Às vezes a gente esquece, né? Mas nós temos uma história de acertos e erros, e às vezes mais erros do que acertos. Mas mesmo assim ele nos amou. É fácil amar alguém que consegue proporcionar algo. É fácil amar alguém que nos ama. É fácil amar alguém que está num nível legal. Mas o Senhor conseguiu nos amar, mesmo nós estando sujos, caídos, mesmo sem nada a lhe oferecer. Ele nos amou. Ele nos amou. Eu, uma noite trabalhando e sentindo no meu pensamento que Deus não tinha planos mais para a minha vida, que Deus não queria nada comigo. E Deus levou um jovem no meu trabalho, e esse jovem não estava firme, não estava, mas ele tinha um conhecimento do Evangelho, e ele foi lá e Deus usou a boca dele para falar: Jesus te ama. E aquela mensagem foi uma mensagem de salvação para a minha vida, porque tem muita gente lá fora que não vem para a casa do Senhor, porque o inimigo está convencendo essas pessoas que elas estão condenadas e que elas não têm salvação e que Deus não tem planos para a vida delas, que nem Deus ama a vida delas, mas tudo isso é mentira do diabo. Aleluia. A verdade é que Deus amou o mundo. Deus ama cada pessoa. Essas pessoas que às vezes você rejeita, essas pessoas que às vezes você reprova, não, esse não merece. Isso é graça, querido. Graça é favor não merecido. Quantas pessoas de repente olhou para nós no passado e nos desclassificou para o reino. Quanta gente, quem sabe no passado, olhou para nós e falou: não, ele não serve mais para o reino, ele não serve mais para a igreja, porque ele errou, porque ele falhou, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Mas Deus nos amou. Deus nos amou. E o amor dele não foi só de palavras. Em Romanos, Paulo diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda no nosso pecado. Pensa nos seus erros, nas suas falhas. Você já era amado de Deus. A gente não é amado de Deus porque hoje a gente está aqui alinhadinho, bonitinho, não. Nós já éramos amados de Deus. E o que a gente está vivendo hoje é consequência de nós abraçarmos este amor, de nós reconhecermos este amor. Mas quando nós estávamos tudo torto, Ele já nos amava. Ele ama a sua família, Ele ama o seu pai. Quem sabe o seu pai falhou muito com você.
mas o seu pai é amado de Deus. Sua mãe pode ter errado muito com você, mas a sua mãe é amada de Deus. E alguém tem que falar isso para eles. Alguém tem que comunicar a nossa casa. Hoje pela manhã o Adilson abriu o culto falando sobre o cuidado com a família. E quem não cuida dos seus é pior que um infiel. Sabe, nós temos que levar esse amor para a nossa família. Nós precisamos, sabe, colocar as nossas diferenças de lado e falarmos para os nossos familiares que Deus ama eles e que Deus tem um plano para a vida deles. Porque se você não falar, um dia você pode estar diante do caixão dessa pessoa e você vai lamentar não ter falado do amor de Deus para os seus. Então o tempo é agora. Ele morreu por nós ainda quando éramos pecadores, quando a gente estava errando, quando a gente estava falhando, quando nós estávamos, sabe, entristecendo Ele, mas Ele já nos amava e tinha um plano elaborado para cada um de nós. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Romanos 8:32, Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Paulo entende que Deus deu o que tinha de melhor, entregou o seu único filho. Sabe, queridos, eu tenho 3 filhos, não entregaria nenhum deles por ninguém, mas Deus entregou o seu único filho. E daí Paulo fala: se Deus deu o filho dele, Ele não nos dará todas as demais coisas. Querido, tudo que você precisa, Deus vai liberar sobre a tua vida, mas o mais importante já foi liberado, que foi Jesus. Aleluia! Oh! O mais importante já foi liberado, e Ele nos dará todas as coisas gratuitamente. Tudo o que eu disse, o que estamos vivendo agora é consequência de recebermos este amor. Todas as coisas já foram liberadas, nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Tudo que está torto na tua vida, Deus é Deus para endireitar. Tudo que está fora do lugar, tudo que você não dá conta, Ele dá conta. Ele é Deus e é poderoso para endireitar e para dar um destino para a sua vida. Eu profetizo que você não vai encerrar a tua vida de uma forma ruim ou negativa, mas eu profetizo que Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou, a lugares que você nunca imaginou. Eu profetizo que Deus vai te proporcionar uma realidade extraordinária, onde o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Você é amado de Deus. A religião, ela é muito boa para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para mandar as pessoas para o inferno, né? Para falar para uma pessoa: você não tem mais salvação. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus nos ama. Como não teremos salvação se Ele nos ama? Como? Se Ele morreu por pecadores. Isso é uma mentira que o diabo lançou, e algumas pessoas se apoderaram dela e ficam afligindo outras pessoas. Querido, a graça nos alcançou e vai alcançar todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Aleluia. Paulo disse: nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Nada. Não, o pastor falou lá que eu não sou salvo. Nada vai te separar do amor de Deus. Não, a igreja falou que eu não sou salvo. Nada poderá te separar do amor de Deus.
Não, foi um anjo que revelou. Paulo disse: nem os anjos, nem os demônios, nem poderes ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nós precisamos receber esse amor, nós precisamos crer nesse amor. Sempre foi graça. O problema é que você dá um tropeção e o diabo grita no seu ouvido que Deus não te ama mais. É mentira. Deus conhece toda a nossa história, toda ela. Ele escreveu um livro a nosso respeito. E quando Ele nos chamou, Ele já sabia sobre os tropeções, sobre as situações que nós viveríamos. E Ele nos chamou, e Ele não muda de ideia. E eu preciso acreditar, aleluia, que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. O amor dEle foi lançado sobre nós. O que você faz quando tropeça, quando cai? Levanta. Levanta, irmão. Levanta. Neste lugar tem graça para você se levantar. Neste lugar tem uma palavra de graça para você se levantar. Agora você não pode fazer que nem o Adão, que pecou e depois fugiu da presença de Deus e foi se esconder. Sabe, você precisa correr na direção de Deus. Você precisa entender que nada pode te separar do amor dEle. Nada. É só você receber, é só você crer na graça, é só você crer na misericórdia de Deus, é só você crer que Jesus morreu por pecadores. E Paulo diz: eu sou o principal. Então entra na fila e fala: morreu por pecadores, morreu por mim também, Jesus, e eu recebo a salvação. Aleluia! Deus nos ama. Deus nos ama. Creia. Faz calar toda a voz da alma agora. Como disse, pessoas podem ter falhado com você, Deus não. Pode ter faltado o carinho das pessoas que você esperava, mas o amor de Deus está sobre a sua vida. Amém, Jesus? Está sobre nós. Em Lucas 15 fala sobre um homem que tinha 2 filhos. E o mais jovem reivindicou parte da herança. E falou para o pai: pai, dá minha parte da herança que eu tenho direito. E ele saiu e foi viver a vida dele. E a palavra diz que ele gastou o seu dinheiro de uma forma irresponsável. O seu irmão, quando foi fazer acusações sobre ele, disse que ele gastou com meretrizes. Não sabemos se foi, mas ele gastou de uma forma irresponsável. A palavra diz que houve uma crise naquela terra. E ele perdeu tudo que tinha. E quando ele perde tudo, ele arruma um emprego. E ele foi cuidar dos porcos. Pensa, alguém que, tinha tudo, era rico. E agora está longe da casa do pai, sem recurso, trabalhando, cuidando dos porcos. E quando ele estava lá, ele sentiu fome e desejou comer a comida dos porcos. E daí ele coloca a mão na consciência e fala assim: na casa do meu pai, qualquer trabalhador está melhor do que eu. Qualquer trabalhador tem toda a provisão. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar para a casa do pai. E eu vou falar: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim um dos seus trabalhadores. E daí a palavra diz no verso, aleluia, no verso 19 e 18: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Esse filho criou uma expectativa de ser um empregado do pai. Quem sabe de enfrentar a rejeição do pai, porque pediu parte da herança com o pai em vida ainda, e gastou de uma forma errada.
Só que quando o pai viu o filho vindo, o pai corre ao encontro do filho. O pai não viu um empregado, o pai não viu uma pessoa qualquer, o pai viu o filho. Então o pai abraça e beija o filho, porque o filho pode ter tomado decisões erradas, mas nunca deixou de ser filho. Querido, quando nós entendemos essa profundidade, essa mensagem, o inimigo vai perder qualquer legalidade na nossa vida. Você pode ter errado o caminho, você pode ter errado a rota, você pode ter falhado no processo, mas você se tornou filho de Deus quando creu em Jesus. E por mais que você errou, você nunca deixou de ser filho de Deus. Aleluia. Filho é filho, irmão. Eu amo os meus filhos. Eu espero que eles saibam disso, que eles entendam isso. Não são perfeitos, mas são filhos e são amados. Amados. Hoje o João fez uma lasanha, eu fiquei todo feliz, postei lá o João fazendo lasanha. Falei, faz bolo também, está solteiro, amém? Me ajuda a orar, igreja, me ajuda. A gente ama os filhos. Você acha que Deus vai perder para nós, pessoal? Você acha? Você acha que tem alguma coisa na sua vida que fez você deixar de ser filho de Deus? Que tem alguma coisa na nossa vida que fez a gente perder o amor de Deus? Se Ele falou na sua palavra que nada vai nos separar do seu amor. Querido, você é filho. Aquele filho que voltou lá, que Jesus conta na parábola, ele, quando está vindo ao encontro, o pai já correu ao encontro dele. Tem gente lá fora se sentindo rejeitado, e tudo que o pai está esperando é que essas pessoas voltem para a casa dele, porque o pai ama cada uma dessas pessoas. E nós temos que ser essa igreja que entende essa palavra, para quando eles entrarem dentro desse templo, nós abraçarmos cada pessoa e mostrarmos o amor de Deus a essas pessoas. Mostrarmos que o pai ama e que eles fazem parte dessa família. Pode ter saído um pouquinho, pode ter errado na saída, mas filho sempre volta, amém? Profetizo que muitos filhos vão voltar para essa casa ainda. Muitos filhos vão voltar e vão ser celebrados, vão ser amados, vão ser cuidados, em nome de Jesus. E a palavra diz, então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Aleluia, diga sandálias de filho. Aleluia. Também trazei um novilho gordo, com gordurinha, hein? Coisa linda, e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. O pai fez uma festa para o filho que voltou. O pai não fez como os religiosos: olha, você errou, você não deveria ter saído, tá vendo? Eu te falei. Não, o pai não fez isso. O pai não foi indiferente como às vezes a igreja é. Não. O pai falou: troca as roupas dele, coloca a melhor roupa nele, coloca um anel no dedo dele, troca as sandálias, coloca uma sandália de filho, porque ele é filho. Você entende, querido, o quanto Deus nos ama? Essa parábola aqui mostra o amor de Deus para conosco. O amor de Deus. Pastor, eu não saí. Mas às vezes você não entendeu ainda que é um filho amado. Porque se a gente continuar lendo, a gente vai ver um filho que não saiu, e que quando ficou sabendo da festa, falou: o que está acontecendo? Não, o seu irmão saiu, perdeu tudo e voltou para casa, e o seu pai está fazendo uma festa.
E o irmão dele falou: não, mas eu sempre servi o meu pai. Ficou emburradinho lá fora, né? Fazendo birra. Fala pro teu irmão: não faz birra não. Fazendo birra. O pai saiu lá: o que está acontecendo? Não, sempre te servi. Fiz tudo que o senhor mandava. O senhor nunca me deu nada para eu fazer uma festa, fazer um churrasco. O pai olhou para ele e falou: filho, tudo que eu tenho é seu. Tem gente que não saiu, mas ainda não entendeu que é filho do pai. Aleluia, não entendeu o seu posicionamento, o seu lugar no reino. Não entendeu ainda que é amado de Deus. Que nós possamos receber o amor de Deus. Que nós possamos celebrar cada filho que voltar para a casa do pai. Cada filho, cada irmão, cada irmã. Que a gente possa orar para que os filhos que estão caídos se levantem, em nome de Jesus. Que nós possamos sair desse culto falando para as pessoas: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, o Pai te ama. Amém, Jesus? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida nessa noite. Eu sou amado do Pai e recebo o amor de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus.